Noite. Complementando o que a Cida falou do Evangelho no Lar, até a gente, nas nossas reuniões mediúnicas da casa, eles falam que nós não podemos fazer assim, vamos marcar uma reunião, quinta-feira a gente não tem trabalho mediúnico na casa. Mas vamos marcar uma reunião mediúnica para quinta-feira. Decidimos hoje, vai marcar amanhã. Isso não é aconselhável nem para a casa espírita, para vocês terem uma ideia. Nós temos uma bagagem, uma formação entre aspas, né, que nós falamos que nós somos os mais curiosos da casa, porque a gente vai estudando, vai procurando, vai lendo, vai buscando, mas a espiritualidade, ela não está à disposição dos nossos belos prazeres. Eu vou fazer evangelho no lar hoje. Tá bom, que dia que é hoje? Hoje é quarta. Tá bom. Semana que vem? Amanhã eu tenho uma festa para ir, eu vou fazer na terça. Beleza, né? Na outra semana eu volto e faço na quarta. Mas na terça eu não vou poder, na outra semana nem na quarta, eu vou fazer na quinta. Para com isso. Eles não têm essa disposição. Plano espiritual, plano de trabalho. Quando vocês escutarem uma pessoa falar assim, descansou, né? Porque morreu. Quando eu falo assim, coitado de quem está falando que vai descansar quando desencarna. Vai descansar por um período, até reequilibrar. Depois retoma todas as atividades normais do estudo, do trabalho, da devoção, da dedicação. Então, evangelho no lar. Segundo, que eu falo que na doutrina espírita tem os cientistas espíritas, que são aqueles estudiosos que aprofundam tanto na matéria quanto na espiritualidade. Então, eu falo que eles vão bem a fundo nesse conhecimento que passam para a gente. Então, eles dizem assim, evangelho no lar. Dia, hora e, se possível, até o local definido dentro da casa e onde as pessoas sentam. Até isso é importante. Porque você está com uma dor lá no teu lombar. A cadeira do André toda noite é essa aqui. Vou pegar no teu pé, que você pegou no meu, né? Pendurou estranho aqui. E a cadeira do André é essa aqui, Tá bom. Então, ele está com um problema no ciático, ele vai fazer evangelho no lar. Ele é um cara que está esforçando, ele está indo, ele está bem, tanto no material quanto no espiritual. Vamos ajudar ele? Vamos. Mas ele precisa de um massageador no perispírito dele, porque o problema dele não é material, é perispiritual. Tá, então vamos montar na cadeira dele, que a hora que ele sentar, ele vai sentir gostoso, ele vai relaxar. A hora que acabar o evangelho do lar, que deve durar entre 15 e 30 minutos no máximo, nem menos e nem mais. A hora que ele terminar, ele vai se sentir bem melhor. Facilita o trabalho da equipe. Mas o André hoje não veio. Tudo bem, o aparelho está lá. E se sentar outro na cadeira? Não vai ter função nenhuma. A pessoa não precisa daquilo. Se ele sentar na cadeira de lá, Fernando? Talvez dê tempo de trocar, talvez não. Mas Fernando, é no perispírito, tá, gente? O perispírito dele está encostado na matéria. Quando a gente encosta numa cadeira, o material está encostado. Nosso perispírito é cópia fiel da nossa matéria. A que nós tornamos hoje, ele é cópia fiel. Pode mudar depois? Pode. Mas hoje ele é cópia fiel. O que eu sou agora, meu perispírito é idêntico. Ele vai estar encostado ali também, ué. Tá, mas como que eu vou tirar o perispírito? Tá puxando um pouquinho para frente, né? Não tem como. Não vai. Então, é por isso que a Cida está dizendo, e eu estou só aprofundando, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não posso fazer num dia, eu posso no outro. Não. Segunda-feira, eu não vou estar na cidade, não vou estar na minha casa. A gente faz evangelho lá em casa, segunda-feira, 6 horas da tarde. Eu já, na segunda passada, hora que eu fui encerrar, pedi para a equipe espiritual, se puderem, ir na minha casa no horário que a gente faz, as portas vão estar abertas, porque de onde eu estiver, eu vou abri-las. Mas eu não vou fazer evangelho aonde eu estou, porque eu não sei a condição do local onde eu vou estar. Mas eu já antecipei, já falei para eles que eu não vou estar em casa, mas já pedi que, se possível, eles possam adentrar e fazer a limpeza. Então, isso que é a importância de nós termos o horário, o local e até a cadeira.
se possível, para cada um sentar bonitinho, um copo de água para cada um, 1 litro d'água, 2 litros, galão d'água da casa. Água fluidificada nunca é demais. Paga para gente, eu já estou falando demais antes de começar, pensa bem. Então vamos elevar nossos pensamentos ao alto. Primeiramente, agradecer ao dirigente espiritual desta seara, aos coordenadores dos trabalhos mediúnicos e aqui do salão da noite de hoje, aqueles que fazem a proteção e a vigia desta seara de luz. Agradecer aos nossos mentores mediúnicos, nossos espíritos protetores, que nos acompanham, que nos dão força e coragem para aqui adentrarmos e nos ajuda no nosso caminhar do dia a dia, segundo a segundo. Vamos agradecer aos encarnados que nos possibilitam aqui encontrarmos reencarnados mais uma vez, porque gratos somos a todos eles. E aqueles que nos fortalecem no dia a dia, nos acompanhando, nos dando força e coragem para seguirmos em frente. Vamos continuar agradecendo este momento a qual nos reunimos, para aprendermos um pouquinho mais sobre nós mesmos, nossas atitudes, pensamentos e sentimentos, porque gratos somos, Senhor, por esta seara de paz, de amor e bênçãos. E que saibamos assim fazer a vossa vontade, Senhor, e fazei de nós, neste momento, instrumentos do teu amor, do teu afeto e da tua bênção. Que assim seja, Senhor. Eu vou falar um pouquinho hoje de um assunto que todo mundo já passou, que todo mundo vai passar, sem exceção de ninguém. É uma coisa que nós não nos preparamos e acontece com todos nós. A gente chama de morte. Mas após ela, tem 2 sentimentos que ficam atrelados e nós não sabemos o que é um e o que é outro. Então eu vou primeiramente falar o que é obsessão e luto. E depois eu recebi essa história há uns dias e achei muito interessante. Então eu vou ler a história para vocês e fazer pequenos trechos de comentários, porque ela tem uma riqueza de detalhes muito grande. E assim, é conhecimento, é ternura, é afeto no momento de dor, no momento de desespero, no momento de separação e ao mesmo tempo de união. Então, para a gente começar, vamos começar a entender o que é obsessão. Vocês ouvem muito isso aqui dentro da casa, né? E muitos já passaram por tratamento de obsessão. É uma preocupação exagerada ou uma ideia fixa e persistente sobre algo, gerando pensamentos intrusivos, ansiedade e muitas vezes comportamentos repetitivos, que atrapalham a vida diária, como no transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC, né? Pode ser um apego excessivo, uma fixação em ideias, pessoas ou rotinas, causando sofrimento e fugindo da realidade, e é tratada com psicoterapia e, às vezes, medicamentos para controlar a ansiedade. Como nós estamos num plano de material, primeiramente nós procuramos ajuda matéria. Quando os médicos chegam num ponto que nada funciona, nada dá certo, vamos tentar a última gota que falta, casa espírita. Vamos lá. Aí vem, não é milagre, que milagre ninguém faz. Jesus cometeu merecimentos que as pessoas tinham, né? Então, se vocês pegaram o Evangelho, se vocês pegaram um monte de relato de histórias que contam, vocês vão ver que tem explicação para cada uma daquelas curas que foram realizadas. Para a doutrina espírita, se vocês procurarem dentro de uns, que eu disse, daqueles cientistas, né? Vocês vão encontrar Haroldo, o Alahá, Jacobson Trovão, eles vão dizer assim, que obsessão
é reconciliação. Oh, mas peraí, Fernando. Tem alguém me fazendo mal e você quer que eu reconcilie com ele? Mas nós vamos entender isso depois que nós lermos a história. Vocês me lembrem, fala Fernando, realmente, obsessão é reconciliação. Aí vocês me cobram. E o que é o luto, né? É a reação emocional e psicológica natural e esperada diante de uma perda significativa, como a morte de um ente querido, envolvendo sentimentos de tristeza, raiva e desespero. Não tem tempo determinado e exige uma reorganização da vida, passando por fases como negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Então, esses são os 2 pontos que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E vocês viram o que eu falei? Que são 2 assuntos que todos nós passamos, estamos passando ou vamos passar. Porque ninguém vai passar de ter uma obsessão em sua vida, em querer algo, em querer buscar algo. Ah, mas isso, Fernanda, a minha vontade não chega tanto assim de eu perder a razão. Tudo bem. Você só não vai deixar ela tomar conta de você, mas você vai tomar conta dela. E o luto, todos nós aqui já temos experiências. A história de hoje é sobre Cláudia. Cláudia morreu de infarto aos 35 anos. Deixou Miguel, filho de 18 anos. No plano espiritual, acordou desesperada. Primeiro pensamento: meu filho, ele é jovem, ele precisa de mim. Foi direto para casa. Miguel dormindo, chorando, dormindo. Cláudia se deitou ao lado dele, abraçou. Mamãe está aqui, amor. Não vou te deixar. E não saiu mais. Uma obsessão. Não queria fazer mal. Mãe. E vocês prestaram atenção que ela acordou no plano espiritual? Então, às vezes as pessoas perguntam para a gente assim: ô Fernando, quando a gente morre, todo mundo tem uma ajuda? Sim. Existe uma equipe socorrista que a gente chama de 2 termos. Uns dizem que é a equipe que participa do desencarne da pessoa, que ela vai estar durante um período antes que acometa o desligamento total, que é a morte do corpo físico, e continua um tempo, alguns dos integrantes dessa equipe continuam um tempo ainda junto desse espírito que desencarnou. Por isso, todos nós vamos ter essa ajuda e o termo acordou no plano espiritual. Mas o que despertou que ela voltou correndo? Meu filho, amor de mãe. Noite e dia. Noite sempre grudada, sussurrando. Tô aqui, filhinho, não chora. Até que Miguel começou a definhar. Olheiras fundas, febre sem explicação, pesadelos toda a madrugada. Acordava gritando: mamãe, sai de cima de mim. Médicos, exames normais. Psicólogo, trauma do luto. Mas piorava. É o que eu comentei com vocês, quando a obsessão chega ao ponto de que medicina material começa a não ter resultados. Os médicos materiais tratam o físico, tratam o que é matéria. Hoje, se vocês pesquisarem, já tem muitos médicos, hospitais, juntando espiritualidade e
medicina material. Os livros que Chico psicografou de André Luiz, que a gente estuda aqui na terça-feira, nós estamos nos Missionários da Luz, que é o terceiro livro da série. Obrigado, Maria do Carmo. Ele traz relatos de identificação de doenças lá em 53, quando o livro foi publicado, que hoje está sendo comprovado pela ciência. Olha só que interessante. Já tinha o diagnóstico lá, pela espiritualidade. E a ciência atual está provando hoje que o que ele disse lá atrás é verdade. Aí que eu disse, né? Quando a questão os médicos não dão conta, a última gota d'água. A religião. E essa semana, eu vi, mandaram um negócio lá para mim do Jorge Alahá, ele dizendo que a doutrina espírita, ele disse, eu falo com toda a segurança possível, 100% de razão. É a única religião que tem como consolar a perda de alguém, porque elas têm as cartas que recebemos do além-túmulo. Ela tem a explicação de que vem. E como vocês sabem, né, a Diniz lá vai vir aqui, que foi o primeiro caso no Brasil que teve que uma carta psicografada por Chico Xavier libertou o réu da condenação. Porque ele na carta falava que foi um acidente, eles estavam brincando e a arma disparou. E não tinha como negar porque ele assinou a carta e foi para um monte de exames de... como que é, gente? Mais alto? Não ouvi? Perícia, não, mas aquele que é gráfico. Isso. E constatou que realmente a assinatura era do desencarnado. Então, para vocês verem que não tem como ter dúvidas disso. Até que uma senhora de luz apareceu ao lado de Cláudia e disse, filha, você está matando ele. Cláudia se assustou. Eu estou cuidando. A mentora suspirou. Olha o que está fazendo. E mostrou uma corda grossa, saindo do peito de Cláudia, presa no peito de Miguel. E pela corda, luz saía do menino, entrando em Cláudia. Drenagem constante. Você está sugando a energia vital dele, sem querer, mas está. Vocês já viram aquele ditado que tem entre nós assim? Amor demais sufoca. É uma expressão verdadeira. Principalmente quando acontece isso. Mas acontece ao contrário também. Muitas vezes, nós prendemos o nosso ente querido pelo nosso pensamento, pela nossa tristeza, pelo nosso choro, pelo nosso desespero. Eu queria ele do meu lado. Oh, meu Deus, oh, Jesus, deixa ele vir me ver. Eu quero ver ele, eu quero que ele fique comigo. Eu tenho saudade de abraçar. Eu quero que ele fique do meu lado. Gente, a corda que prendia de Cláudia para o filho é a mesma corda que nos prende aos nossos entes queridos que foram. Nós fazemos o mesmo processo. Nós sugamos a energia, nós sugamos a liberdade daqueles que partem ou daqueles que ficam. Porque muitas vezes é o que ela dizia aqui, ó, eu estou cuidando. Mas ela não enxergava nem o cordão que estava ligado lá fluidicamente entre os dois, e nem o filho definhando. Na mente dela, ela tinha cristalizado no seu cérebro perispiritual o filho sadio, bonitinho,
na cama deitado, recebendo o amor de mãe. Visão materialista, visão gravada na matéria. Ela ainda não estava tendo a visão do espírito, do plano espiritual. Muitas vezes vocês vão ouvir o termo dentro da casa espírita, vai ter a explicação, e muitas vezes vão ouvir na rua, eu fui na casa espírita lá em tal lugar, está falando que tinha um vampiro sugando a energia dele. O termo não é errado, não. O que a mãe estava fazendo com o filho? Vampirizando ele. Vampirizando. Vocês estão vendo como que o termo, às vezes, a gente fala assim, falaram que tem um negócio ruim grudado comigo. Tem um vampiro grudado em mim. Tá, uma mãe quer o mal a um filho? Falta de conhecimento, falta de preparação. Às vezes está numa roda de conversa, né? Aí sai o assunto morte. Você mexe com a morte, você fala com os mortos, como é que é? Não quero saber disso não, se for falar desse assunto eu vou sair da roda. Tá, tudo bem. Não vou falar não, gente, pode ficar quietinho todo mundo aí. Isso devia ser comentado, igual comenta, assim, uma coisa alegre, constante, porque todos nós vamos passar, gente. Todos nós vamos num velório. Todos nós vamos estar a caminho dali. E prestem bem atenção em velórios quando vocês forem. Velório não é para encontrar com um amigo. Velório não é para encontrar com um parente distante no momento em que o corpo está ali presente. É para vocês fazerem prece para aquele que está sendo socorrido, ajudado, como Cláudia foi ajudada e acordou no plano espiritual. Aquele momento é um momento de despedida daquela matéria. O espírito, gente, vai estar junto de nós. Só que naquele zum, naquele bluí, não parei, risada e... Sai para fora, então. Deixa a família quietinha lá. Cláudia olhou horrorizada. A corda pulsava. Cada batida sugava mais luz de Miguel. O menino dormindo ficava mais pálido, mais fraco. Mas eu só quero ficar perto dele. Ele é pequeno. A mentora se aproximou, voz firme, mas amorosa. E você está afogando ele no seu medo. Olha o rosto dele, Cláudia. Olha. Miguel na cama tinha olheiras roxas. Respirava com dificuldade. Suava frio e choramingava dormindo. Mamãe, solta, pesa. Cláudia sentiu o peito rasgar. Ele sente eu em cima dele? Sente. Você está grudada nele 24 horas por dia. Não deixa ele respirar, não deixa ele viver. Seu amor virou prisão. O que é uma prisão para uma pessoa que ama sem limites? Vocês lembram o que eu li da obsessão? O que ela diz? Sentimentos confusos, né? Desequilibrados. Sentimentos que prendem, que pesam. Mas nem toda prisão, nem toda obsessão é ruim, é má. Às vezes é amor desequilibrado. Mas eu amo ele. Eu sei. Mas o amor que prende adoece. Você está fazendo luto errado. Está fazendo luto nele, quando devia fazer luto por você. Cláudia não entendeu. Luto por mim? A mentora sentou na beira da cama. Você morreu, Cláudia. Deixou a vida, deixou o corpo, deixou a maternidade física. E está se recusando a aceitar. Está se agarrando no Miguel, como se pudesse continuar sendo mãe do jeito que era, mas não pode. Você mudou de plano e ele ficou.
E você precisa fazer o luto dessa separação. Chorar por você, pela vida que acabou, pela maternidade que se transformou. Lágrimas caíram do rosto de Cláudia, quentes, densas. Então, tá aí. Da obsessão, passamos para o luto. Quantas vezes nós ficamos culpando Deus por ter tirado alguém de nós? Quantas vezes nós culpamos as pessoas por não entenderem que nós queremos aquela pessoa do nosso lado? Mas a gente esquece de perguntar se aquela pessoa queria continuar do nosso lado. Qual que vocês acham que seria a resposta? Será? Com dor, com sofrimento, sem poder levar uma vida que queria, que gostaria? Outros partem de repente com saúde. E aí? Muitos já nos disseram que levaram um tempo para entender, mas que entenderam que a tarefa no plano material foi cumprida. E que eles se sentiram muito felizes em poder estar perto de seus entes queridos agora, de uma outra forma, com uma outra visão, e podendo ajudar para que eles se reencontrassem. Mas o nosso egoísmo é tão grande, tão denso, que nós queremos que esteja próximo. Nós não vivemos, como ela está dizendo aqui, ó, o nosso luto, faça o seu luto. Não chore porque você perdeu alguém. Chore porque você está com dor. Perguntaram para o Chico Xavier uma vez, o que é a morte? Alguém já ouviu isso? A resposta que Chico deu? Aí no Pinga Fogo, lá, se vocês assistirem algum dos filmes dele que tem Pinga Fogo, né? Vocês vão ver que lá tem até uma hora que o diretor fala, agora ele vai dar aquela olhadinha do lado, que ele olhava assim, que Emmanuel para ele era visível, era como nós, matéria. Então ele olhava para o Emmanuel, né? O Emmanuel já respondia. E respondeu para ele. Fala para eles que a morte é o espelho da vida. É o espelho da vida. O que é um espelho? O que um espelho reflete? Nossa própria imagem. Eu desencarnei, vou refletir a minha própria imagem. Vou continuar sendo quem eu sou. Diz que para o suicida, a primeira decepção que ele tem é que ele não morreu. E a segunda, que as dores que ele estava sentindo na matéria não era nada comparado às dores que ele sente no momento. O arrependimento. Quero voltar atrás. Não tem como. Então, gente, o luto, nós temos que viver cada um o seu, não o do próximo, não o do que partiu, não o do vizinho, não o do outro que chorou 6 meses, não o do outro que chorou meia hora. Quantas vezes eu já fui e as pessoas falam assim, Fernando, você precisa conversar com fulano. Se ele quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Porque não é possível. A mãe do cara morrer não derrubou uma lágrima. A consciência dele está tranquila. Ele fez tudo o que ele podia, ele amou, ele respeitou, ele deu carinho, até no último segundo. Você acha isso normal? Acho. Todos nós sabemos, gente, que nós vamos partir. Mas o outro irmão dele chora aqui todo dia. Mas ele fazia o que o outro... Ele só brigava com a mãe dele. Cada dia que chegava lá ele brigava. Então, ele perdeu o tempo brigando, agora quer um tempo para fazer as pazes. Está vivendo o luto dele, da dor, do sentimento, do arrependimento. Então isso é muito interessante, gente. Cada um tem a sua forma.
Mas se eu soltar ele, ele vai esquecer de mim. Não vai, mas vai viver. E viver é o que você quer para ele, não é? Cláudio olhou para o filho, tão pequeno, tão frágil, tão doente. E eu estou matando o meu filho. Sem querer. Mas sim, seu desespero está drenando a vitalidade dele. Ele está ficando doente porque tem uma morta grudada nele, sugando energia. Não é maldade sua, é desespero. Mas o resultado é o mesmo. Ele está morrendo aos poucos. Neste momento da dor, como diz aqui, né? Não é dor, é desespero. Nós nos tornamos egoístas. O que nós enxergamos? Só o nosso umbigo. Só eu que sinto dor, só eu que sinto a falta, só eu que preciso dele. Mas e os que ficaram? E ele que partiu vendo todo esse sofrimento teu, sentindo todo esse sofrimento teu. Difícil, né? Então nós nos tornamos egoístas, nós só pensamos em nós. Só eu posso sofrer, só eu posso chorar, só eu que amava ele, só eu que quero ele perto de mim, só eu posso ficar perto dele. Eu estou vivendo o luto de quem? Mais uma vez? Meu ou de quem partiu? E sem contar, gente, que nós não enxergamos a nossa própria solidão. Vocês já prestaram atenção que quando nós estamos tristes, aborrecidos, o que nós queremos? Ficar sozinhos. É bom? Às vezes é bom, né? Por que às vezes é bom? É bom curtir a nossa própria solidão e a nossa solitude, né? Às vezes é bom. Curtir a nossa solitude. Mas por algum tempo. Durante 24 horas, por exemplo. Uma meia hora tá bom, né? Tá bom, uma meia hora tá bom. Agora tem gente que em 24 horas fica 6 meses aprisionado. Porque você chega perto da pessoa. Que dia que é hoje? É dia 3. Ainda? Ontem foi dia 2. Nossa, parece que faz 6 meses que esse dia 2 não passa. A pessoa se fecha tanto, se prende tanto, que o tempo para ela quer que o tempo voa. Ela quer que o tempo, né, pega a velocidade da luz. Porque ela não aguenta a solidão. Por isso que nós queremos que o tempo voa. Quem aqui que já foi viajar, ficou uma semana de férias num resort, né, aqueles all incluso, que você passa, tem aquelas coisas de comida, bebida, piscina e tudo gostoso. Quem aqui que já fez isso? Demorou a passar uma semana? Mas você estava lá sozinho, gente. Vocês não convidou ninguém de nós para ir. Tudo desconhecido em volta de vocês. Devia ter lá uns 4, 5, 10 em volta de vocês, só que conhecia. Isso é solidão, isso é vendo visão mundo, né? Vocês estão vendo como é que em lugar bom, com gente, mesmo que seja desconhecida, com música, a gente fala assim, nossa, é tão bom estar no meio de gente conhecida, né? Aí, de repente, você faz uma coisa, você olha assim, ó, deixa eu ver se tem nenhum conhecido perto que viu. Gente, solidão é nossa. Às vezes você está numa festa, rodeado dos teus melhores amigos. Aí você quer 10 minutos de solicitude, né? Você quer ficar quietinho lá num canto? Por quê? Alguma coisa não te agradou. Algo está errado. Aí acende uma luzinha lá. Fica 10 minutinhos quietinho lá. Mas não deixe esses 10 minutos virarem 24 horas. E essas 24 horas virarem 6 meses. Porque aí
No plano material, eles vão chamar de depressão. Você perde vontade de fazer tudo. Você fica solitário. Cláudia soluçou. O que eu faço? Solta. Corta a corda. Faz teu luto, chora por você, pela dor de ter partido, pela saudade que você sente, e confia, ele vai crescer, ele vai seguir, e você vai poder visitá-lo, mas de longe, com leveza, sem sugar, sem prender. Olha só. Conselho bom, né? Vou anotar isso aqui, carregar no bolso, né? Fazer igual o Chico, carregava o evangelho no bolso. Aí eles perguntaram assim, mas será que o Chico não sabe o evangelho de cor? Sim, sabe. Mas e se ele esquecer alguma coisa? Ele corre lá, abre e está ali. Nós não somos perfeitos. Nós não temos que saber tudo. Nós somos eternos aprendizes dessa nossa evolução que é infinita. Então pensa, solta. Ele vai crescer, ele vai seguir em frente. Faça o teu luto, chore pela tua perda, pela tua tristeza, por você. Esse dia nós estávamos num lugar e uma pessoa falou assim, ai, se ele morrer, eu vou morrer junto, eu vou ficar assim. Eu comecei a rir, né? Porque essas histórias me dão, eu falo assim, engraçado. Mas o que foi, Fernando, que você achou graça? Eu acho engraçado. Eu nunca vi ninguém pedir para ser enterrado junto. Vocês já viram? Então quer dizer que vive sem. Porque senão falava assim, não, eu vou ficar aí junto. Vocês botam tijolo e botam uma massa forte para eu chutar, não rebentar, né? Gente, isso não acontece não. Seria suicídio também, né? Então, olha que beleza. Ninguém faz isso. Por quê? Porque nós temos fé, nós confiamos que a vida vai seguir em frente. Vai doer? Vai. Porque você amou. Porque você é amado. Porque você deixou uma essência divina para continuar ali viva. Isso é bom demais. Agora, falar que não vive sem. Quem vive sem celular aqui hoje? Um só. Vive sem celular. Tá vendo? Sem um ente querido, quem vive sem? 1, 2, 3. Todo mundo. Todo mundo. Quer dizer que o celular é mais importante do que um ente querido, então? Olha onde está a nossa moralidade. O intelecto superando ela, né? Mas ninguém falou que vivia sem ele, né? Porque podia falar, não, eu vivo sem. Mas ninguém falou. Não, Fernando, eu vivo sem, sim. Ninguém. Só o Gabriel lá. Você tem celular, Gabriel? Não vive sem também, tá vendo? Ainda mentiu para nós. Fazer seu luto. Luto é uma coisa que é igual comida. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu espaço. Cada um tem o seu momento de solidão. Cada um tem sua forma de esconder e de se expressar a sua dor. Às vezes você vê uma pessoa, faz 3 dias que aquele lá perdeu a esposa. Nossa, você viu? Ele já estava conversando com fulano lá na esquina. Porque ele ficou viúvo e não vai poder conversar com mulher nenhuma mais. Mas ele estava dando risada. Da boca para fora e para dentro. Alguém leu ele? Alguém viu o que ele já tinha chorado em casa? O que ele já tinha passado? E aquela fulana lá não gostava do marido dele de jeito nenhum. Ele morreu, no outro dia já estava batendo. Está lá na loja Nilda. Aí ela foi lá pagar uma conta, desabafar com a Nilda, que tinha amizade, né? Aí o outro passou na rua, nossa, olha, viúva fresquinha, tá ali, ó. Certo, tá comprando roupa nova. Aí a Nilda tá lá consolando ela, né? Mas ninguém viu o tanto que ela derrubou de lágrima lá. E ainda saiu sem pagar porque esqueceu.
Pior parte, né, Deus? Gente, nós temos que sentir. E o tempo é o tempo de cada um. As pessoas, às vezes, você chega num lugar, uma pessoa que está muito assim, muito rindo, muito assim, extrovertida. Deixa ele ficar 2 minutos num canto lá que você vai falar assim, ó, aquele cara é tímido. Ué, mas como assim? Ele entrou fazendo a maior farra. Tá, para entrar, ele criou esse personagem. De 10 minutos. Depois acabou os 10 minutos de personagem dele. Ele não tem mais como sustentar ele. Olha lá, ele está lá no canto, quietinho. Chega um, conversa com ele, sai, vamos ali, vamos ali. Aí, cara, não, mas tá fulano lá, aquele cara lá, ele fala bem, eu não falo. Então, cada um tem o seu momento de se expressar, de sentir a sua dor. Ou de esconder, ou de mostrá-la. Como eu corto a corda? A mentora pegou a mão dela, aceitando que você não é mais mãe física. É mãe espiritual. É mãe espiritual e mãe espiritual ama de longe. Protege sem sufocar. Cuida sem grudar. Cláudia respirou fundo. Olhou para a corda, olhou para o filho e disse voz trêmula: Miguel, mamãe te ama, mas precisa ir. Não porque não te ama, mas porque te ama muito. A corda tremeu. Você vai crescer forte, vai ser feliz. E eu vou estar te olhando de longe, mas sem pesar em você. A corda começou a se dissolver. Me perdoa por ter grudado tanto. Eu estava com medo. Medo de você esquecer. Medo de você sofrer. Mas você é forte. A corda se desfez completamente. Quando Cláudia entendeu, ela enxergou a situação do filho, do plano espiritual para o material, a realidade do momento, o amor falou mais forte. Vocês viram que ela sentiu dor, ela sentiu sofrimento, mas ela fez o que o amor falou mais alto. Ela cortou a corda. Ela falou, eu vou. Mãe espiritual. Jesus, tem um trechinho do evangelho dele que ele diz assim, ó, um jovem chega em meio à multidão e Jesus olha para ele assim e diz assim, segue-me. E ele responde a Jesus, deixa eu enterrar o meu pai que acabou de morrer e depois eu o sigo. E Jesus responde a ele, deixe aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mas o que Jesus quis dizer com isso? A pessoa, quando desencarna, ela não é só aquilo que vai para a Terra. A pessoa, quando desencarna, ela deixa uma bagagem de lembranças para trás, uma bagagem de amor, uma bagagem de luz, um rastro de história. Quando nós nascemos, primeiro nós vamos ser filhos, né? Depois de filhos, quem tem irmão, passa a ser irmão. Depois, nós vamos para a adolescência, uns casam, passa a ser esposo ou marido. Depois, os que têm filhos, pai ou mãe. Avós. Eu quero ser bisavô, tio, primo, né? Mas vamos só na primeira consanguinidade ali, porque senão nós vamos ficar a noite inteira falando dos parentes, tudo que nós cria. Eu, como fui avô com 38 anos, eu quero ver o meu bisneto e o meu tataraneto, se Deus quiser. Estou com pressa de ir, não. Então, gente, olha só
Quantas fases nós passamos na nossa vida? Será que se resumiu aquele corpo reduzido ali dentro? Só isso? Vai apagar todas essas lembranças? Vai apagar tudo isso? Nós não falamos que nós deixamos amizade. Nós não falamos que deixamos companheirismo. Nós não falamos que deixamos um trabalho material que nos sustentou a vida inteira. Deixamos amor. Vocês viram? Então, gente, quando Jesus diz, deixe aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, são os materialistas que enterram tudo de sentimento que tem, põem lá dentro. Mas aqueles que acreditam que a vida futura é a nossa, que somos espíritos infinitos, fica toda a bagagem do conhecimento, do sentimento e do amor. Entenderam o que significa deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos? É isso, é nós continuarmos a nossa vida de pensamento, de sentimento, de amor, de conhecimento. E na mesma hora, Miguel suspirou, profundo, como se finalmente conseguisse respirar. A cor voltou para o rosto dele, o suor secou, a respiração ficou tranquila. Cláudia chorou, mas dessa vez por ela. Pela vida que perdeu, pela maternidade que acabou, pelo filho que não viria crescer fisicamente. A mentora abraçou-o. Agora sim, agora você está fazendo o seu luto e ele pode fazer o dele. Vocês dois precisam seguir em planos diferentes, mas seguir. Semanas depois, Miguel melhorou. Voltou a comer, voltou a brincar, voltou a sorrir. Foi direcionado para tratamento. Gente, desculpa aqui. E Cláudia foi direcionada para tratamento espiritual. Hospital espiritual, terapia de luto, grupo de mães que perdem filhos ou que foram perdidas por filhos. Ela aprendeu, luto reverso é tão real quanto o luto normal. Quando você morre e deixa alguém, você também precisa chorar pela separação, pela impotência, pela saudade. E quando ela finalmente processou a própria dor, ficou leve, brilhante e livre. Voltou para visitar Miguel, mas diferente. Entrou no quarto dele, ele dormindo tranquilo, saudável, ela ficou na porta. Não se aproximou demais, apenas olhou e sussurrou: te amo, meu filho, e estou orgulhosa de você. Continua vivendo, continua crescendo. E quando for a hora, a gente se encontra. Mas não agora. Agora é sua vez de viver. Miguel sorriu dormindo, não acordou, mas sentiu um calor gostoso no peito e sussurrou dormindo: te amo, mãe. Cláudia saiu leve, sem corda, sem peso. E pela primeira vez de que morreu, sentiu paz. Anos depois, Miguel tinha 21 anos, sonhou com ela, nítido, real. Ela estava linda, jovem, brilhando. Mãe, oi filho, vim te visitar. Você está bem? Tô. E você também? Olha você, homem feito. Eu sabia que você ia conseguir. Eu senti sua falta, eu sei. Mas eu nunca te deixei. Só aprendi a te amar de longe. E agora posso te visitar sem te machucar. Eles se abraçaram. E o abraço foi leve, sem drenagem, sem sufocamento, só amor.
Quando Miguel acordou, tinha lágrima no rosto, mas sorria. E sabia, mãe dele estava bem, e ele também. Amor que prende, adoece. Amor que liberta, cura. Quando você morre e deixa alguém, você também precisa fazer luto por você mesma, pela pessoa que acabou, pelo papel que se transformou. Chorar a própria morte não é egoísmo, é necessário, porque só depois de processar sua própria dor, você consegue amar sem sugar, sem grudar, sem drenar. Mães que morrem e não soltam os filhos, criam cordas invisíveis que drenam a vida de quem ficou. Não por maldade, por desespero, mas o resultado é o mesmo. Amor que deveria nutrir, passa a consumir. Solte, confie, ame de longe. Porque distância física não diminui amor verdadeiro. Só purifica. E quando você finalmente solta, o outro respira. E você também. Vocês lembram, no início, que eu li o que era obsessão? E o que eu falei para vocês que os nossos queridos estudiosos da doutrina espírita disse sobre o que é obsessão para a doutrina espírita? Vocês lembram? Eu falei no finalzinho, vocês me lembram o que é? Obsessão é reconciliação. Com quem que essa mãe reconciliou? A mãe estava brigada com ele. Todo momento, ela disse que amava ele. Com quem que ela reconciliou? Reconciliação com você mesmo. Ela entendeu que o papel de mãe dela foi dado até aquele momento. Dali para frente, ela não ia deixar de ser mãe. Mas ele ia ter que levar a vida dele e ela o amar à distância. Quando um dos nossos filhos, adentra um trabalho, nós vamos lá na porta do trabalho dele, bater e falar para o chefe dele: se você não cuidar bem do meu filho, eu venho aqui e te quebro tua cara? Não. Nós vamos desrespeitar primeiramente o nosso filho. E segundo, o local de trabalho dele. E o terceiro, uma outra pessoa que está dando uma chance de trabalho para ele. Nós vamos aprender a amar à distância. Sofrer à distância. E quem é mãe e pai aqui que tem os filhos já mais velhos, sabe disso. E tem um dito que fala assim: a gente cria os filhos para o mundo. É difícil aceitar, né? Mas é assim que acontece. Nós temos que reconciliar com nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E principalmente, que deve vir em primeiro lugar, reconciliar com o nosso conhecimento. O que eu tenho de conhecimento para poder estar melhor do que ontem? O que eu adquiri de conhecimento hoje que eu vou estar melhor que ontem? E o que eu vou colher de conhecimento amanhã que eu vou estar melhor que hoje? Era isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado. Não. Todo mundo aqui tem essa capacidade, gente. É só, isso aqui, eu recebi no WhatsApp, que eu também só tenho WhatsApp. Não tem Facebook, Instagram, não tem nada. Só tem WhatsApp. E eu vou te falar a verdade, eu vivo sem celular. Porque quando ele toca para mim, a não ser minhas filhas, ou uma parceria que eu tenho,
2 parcerias que eu tenho que é negócio, o resto, gente, é só aqui tentando me passar golpe ou alguma coisa ruim. Então, o WhatsApp me serve para falar bom dia para meus amigos, conversar com alguns, que tem alguns que eu converso toda manhã, e para 2 parcerias de negócio. Se fosse o fixo, resolveria do mesmo jeito para mim. Então, gente, nós não podemos esquecer que o que existe de importante nas nossas vidas, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu sentimento e conhecimento. Lá no Evangelho está assim. E segundo, amar que é igual ao primeiro, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Por que amar ao teu próximo como a ti mesmo? Quem é aqui que se ama? Então vocês devem amar muito os que estão próximos a vocês, né? Tá vendo? É o começo do amor. A ponto de perder uma pessoa e não sentir desespero. Sim. Porque eu sabia que precisava ir, eu não podia ser. Não é que eu não senti preocupado, mas eu senti muito. Uma dor sem sofrimento, uma dor com compreensão. Existem mortes que trazem compreensão, aceitação rápida, e na verdade a gente sabe que por ele era melhor. Sim. E eu passei por algumas, não foi só umas 3 seguidas, dessa mesma forma. Então, eu falo assim, ó, é que você tem a consciência tranquila porque você fez tudo que podia. Muita gente falou. Consciência tranquila. Sofrendo. Sim, sim. Não, eu falo assim, ó, o sentimento de dor da perda, você trata ele com conhecimento, com compreensão e passa a conviver com ele sem dor, com sentimentos bons, puros. Entendeu? Então eu falo que isso que é o você ter conhecimento, conheça a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu digo que eu me amo, não é para você, não, pelo contrário. Eu aprendi a amar as minhas partes sombrias, integrá-las, saber que faz parte, né? Eu tenho milhão de defeitos, mas eu aceito isso, trabalho neles. E aí, quando vem uma outra pessoa com alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é saber que ela faz parte da humanidade dela, é uma frase que eu trago comigo. Eu entendo isso porque faz parte da humanidade dela. Sim. A gente é aceitar o nosso próximo como ele é, né? É começar a amar o teu próximo. Ah, não, eu gosto de fulano, mas se eu pudesse mudar isso nele... Não, você não ama ele. Você quer que ele seja desse jeito para você gostar. Isso não é amor. Nos amar, principalmente, amar aquilo que eu tenho de imperfeição e de vício. A Karina chamou de parte sombria nossa. Não, um nome muito bom, que é assim, mãe. Se a gente divide noite e dia, luz e escuro, a minha parte sombria é a minha parte de inferior que eu ainda tenho para mim trabalhar com ela e os meus vícios. Sim, é certo. O Pai Nosso a gente não fala? Não deixais que eu caia em tentação. Tá, mas que tentação que é? A minha tentação interna, a minha inferioridade, o meu vício. E livre-me do mal. Mas é do mal que chega até mim? É do mal que eu tenho dentro de mim ainda. Livre-me dele, para que eu possa tratar as minhas imperfeições, os meus vícios. Porque a partir daí, eu estou me aceitando, eu estou me amando. Ô, gente, você ama uma pessoa que vai só para a festa é facinho. Ama uma que só cuida, que só trabalha, que só dedica. É difícil. Porque ele não tem tempo para mim, ele não tem tempo para a gente divertir, ele não tem tempo para tomar uma cerveja comigo, ele não vai em nenhuma festa comigo. Pessoas assim, somos nós. Porque nós não amamos a nossa parte inferior, a nossa parte que precisa ser trabalhada. Não é esquecida, é trabalhada. Paguei que eu já passei do tempo. Já manda nós embora. Quero primeiramente, Senhor,
agradecer toda a cooperação do plano espiritual junto de nós, agradecer aos nossos irmãos encarnados que nos dão a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui cumprindo com a nossa tarefa. Agradecer a todos aqueles, Senhor, que junto de nós se reúnem neste momento para aprendermos, para seguirmos em frente. Dai-nos força e coragem para que durante toda essa nossa jornada possamos adquirir um pouquinho mais de conhecimento, de fé, de coragem, para colocarmos em prática o amor ao próximo e começarmos a aprender a fazer a verdadeira caridade. Fazer o bem sem olhar a quem e dar, Senhor, de graça, o que de graça recebemos, que é o vosso amor, a vossa luz, a vossa paz e compreensão. E perdoa-nos, Senhor, pela nossa falta de comprometimento com aqueles que nos envolvem em carinho, em afeto e amor. E que seja feita a vossa vontade, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, Senhor.